Graça e paz, amados irmãos. Eu leio com vocês alguns versículos do capítulo 16 do livro de Atos. Diz assim a partir do versículo 1: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia cresciam em número. Li até o versículo 5. Esse capítulo 16 nos dá uma ideia da dinâmica da igreja primitiva, da igreja em ação, da igreja que se move para a realização da obra do Senhor. Paulo e Silas seguem pregando por onde quer que passem. Versículo 6 nos fala que eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Versículo 9, que eles receberam o chamado macedônico para ir para a Macedônia, pregar o Evangelho. No versículo 14 deste mesmo capítulo, a descrição da conversão de Lídia. Versículos 18 e 19, a libertação da moça que adivinhava. Versículo 30 a seguir, a salvação do carcereiro e de toda a sua casa. No versículo 40, orientação e consolo aos irmãos. A igreja que recebeu o Espírito Santo e era dirigida por ele segue em sua trajetória contundente para impactar todo o mundo conhecido da época. Eles viviam, portanto, tempos de um avivamento intenso. Observa-se que o avivamento ou esse movimento não se restringia aos encontros com os irmãos, em reuniões, em cultos abençoados, mas era representado ou era praticado na vida de cada um, do relacionamento com Deus, de forma que, como descrito em Atos 4, Pedro declara: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Ou seja, a vida cristã era tão intensa que não se resumia a um culto dentro de quatro paredes, mas era vivida intensamente nos relacionamentos, por onde quer que passavam. O exemplo de Paulo e Silas nesse capítulo 16 nos mostra de que a cada encontro era operado um milagre ou se observava a ação de Deus na vida das pessoas. Vidas eram convertidas, vidas eram salvas, e isso impactou todo mundo conhecido da época. Esse é um desafio para mim e para você, de vivermos intensamente o Evangelho, de vivermos intensamente o relacionamento com Deus, de vivermos de uma forma tal que a minha vida, a tua vida, a nossa vida espelhe a ação de Deus e isso atraia pessoas para o reino de Deus. Fica, pois, o convite para a leitura completa deste capítulo 16, para mim e para você, para observarmos a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, através da vida desses homens e mulheres. Que seja assim na minha vida, que eu busque isto para o meu cotidiano, que você possa fazer isso também, por onde quer que você passe, por onde quer que passemos, que olhem para nós e reconheçam a ação de Deus através das nossas vidas. E conhecendo a ação de Deus, reconheçam a salvação proposta em Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Continuaremos nos próximos Pão Diário a meditar um pouco mais nesse capítulo 16 do livro de Atos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e você tenha uma sequência de dias abençoada para a glória do Senhor. Seja assim. Amém.